Bem-vindos a mais uma apresentação de conteúdo teórico de sistemas de visão e percepção industrial, esta referente à aula 4, e hoje vamos falar de processamento a baixo nível, conceitos base e técnicas de suavização. Vamos então estudar relações básicas entre pixels, falar um pouco do pré-processamento de imagem, de filtros e de suavização, ok? Portanto, finalmente estamos a entrar em processamento de imagem, porque vamos trabalhar em técnicas, ou vamos estudar técnicas para alterar o valor dos pixels dessa imagem. Portanto, processar normalmente implica alterar o valor dos pixels que estão na imagem, ou alterar para aumentar o contraste, ou suavizar as arestas, o que quer que seja. Quer dizer, o objetivo é variável, mas invariavelmente o que nós queremos é alterar o valor dos pixels usando algum tipo de técnica. Para isso temos que saber alguma coisa sobre as relações básicas entre os pixels e tomamos como referência um pixel, que aqui está chamado asterisco, e então um dos conceitos que é muito utilizado é utilizar a vizinhança de cada um dos pixels para alterar o seu valor. E nessa medida estamos aqui a ver o conceito de vizinhança. Portanto, podemos ter vários tipos de vizinhança, a N4, a ND ou a N8. A N4 é uma vizinhança horizontal e vertical, portanto, nós temos apenas os vizinhos do asterisco, os pixels que estão pintados a azul, na diagonal são obviamente os pixels na diagonal, e a N8 são os 8 pixels vizinhos de um determinado pixel asterisco. Esta vizinhança pode não ser apenas 3x3, nós podemos usar uma vizinhança de 5x5 ou de 7x7, mas tipicamente usamos 3x3, ok? Também nos podemos referir à vizinhança ou a cada um dos vizinhos de um pixel pelos pontos cardeais, norte, sul, norte, west, south, east e por aí fora. Para medir a distância entre pixels temos várias possibilidades. Podemos usar a famosa distância euclidiana, ok? Que vocês tão bem conhecem, e nesse caso o que teríamos de fazer era a raiz quadrada das diferenças ao quadrado. Mas podemos também pensar em outras métricas mais simples, a famosa city block, em que nós unimos os dois pixels com linhas retas e o resultado da distância é a soma do comprimento dessas duas linhas retas, ou então usar a distância chessboard, que é pegar no máximo das distâncias ao longo do x e ao longo do y. Okay? Portanto, será aqui este máximo de uma distância em x e uma distância em y. Em termos de pré-processamento, então, nós podemos abordar o pré-processamento em termos espaciais ou na frequência, e tipicamente o que nós fazemos é criar uma nova imagem, que aqui se chama G, em função de uma qualquer operação H, que transforma a imagem original F, ok? Portanto, o H será um operador de pré-processamento que opera um pixel e também, eventualmente, a vizinhança desse mesmo pixel. Para fazer, então, estas operações em que o valor de um pixel é alterado em função do valor desse mesmo pixel, mas não só, tendo em conta também a vizinhança desse pixel, nós usamos as chamadas máscaras de convolução, ou filtros de convolução, que é assim o nome mais comum. E os filtros não são mais do que matrizes bastante mais pequenas, 3x3, 5x5, que são colocadas em cima de cada pixel da imagem e é feita uma operação e o resultado dessa operação é o novo valor do pixel. Já veremos a seguir como é que isto se faz. E se calhar aqui um ponto importante é que estes filtros podem ser configurados, nós podemos definir o valor deles de modo a que nós consigamos detectar propriedades específicas que andamos à procura. Okay? Já veremos alguns exemplos. Portanto, em termos de operações em pixels, nós podemos ter operações absolutas. Isso é, por exemplo, se eu disser, ok, todos os pixels da imagem ficam com o valor mais 1, e nesse caso eu estou apenas a mudar a intensidade de um pixel, é este o primeiro exemplo. Neste caso, nós vamos afetar a luminosidade de forma igual, ou seja, todos os pixels da imagem ficam mais claros ou mais escuros, em função de eu estar a somar ou a subtrair um valor. Podemos também afetar a luminosidade em função do valor do pixel, portanto, neste caso temos um multiplicador
pelo valor do pixel, e aí nós iríamos aumentar mais a intensidade dos pixels que já eram mais brilhantes no início, e não aumentamos tanto a luminosidade dos pixels que eram escuros. E claro que alteramos o contraste geral. Temos que ter cuidado quando estamos a fazer estas operações absolutas em cima dos pixels, para os pixels não ultrapassarem o valor máximo. Por exemplo, se nós estivermos a trabalhar com doubles entre 0 e 1, e se quisermos somar 0,5 ao valor de todos os pixels, um pixel que tenha 0,6, quando se lhe soma um 0,5, fica com 1.1, e 1.1 não faz sentido. Portanto, normalmente o que fazemos é uma saturação. Se é mais que 1, fica 1. E a mesma coisa para o mínimo, se estivermos a subtrair valores. Portanto, mas isto são operações absolutas, operações em que nós vamos afetar o pixel de uma forma cega, digamos assim. Outra possibilidade, não é cega, é com base no valor do próprio pixel apenas. Outra possibilidade é usarmos, para decidir qual será o novo valor do pixel, não só o valor desse pixel, mas também o valor dos pixels que lhe são vizinhos. E aqui então usamos os tais filtros de convolução. Okay? Portanto, isto será um filtro de convolução, é uma operação que calcula um novo valor do pixel com base no valor original desse pixel e no valor dos da sua vizinhança. Temos aqui alguns exemplos de operações absolutas. Por exemplo, nós aqui temos um fator de escala. Reparem que eu aqui tenho uma imagem original e se multiplicar por 2, tenho aqui o que acontece à imagem original, está aqui à esquerda, original. Se multiplicar por 2, o que aconteceu é que eu tornei a imagem mais clara, mas as partes que já eram claras, este disco branco, que era a parte mais clara, ficou ainda mais clara do que as outras partes mais escuras, ok? Que são a zona de fora. Se eu multiplicar por 0,5, portanto o que eu estou é escurecer a imagem e escureço de forma mais acentuada, mais uma vez, os pixels que tinham um valor de brilho mais alto. Portanto, digamos que daqui para aqui, o disco branco escureceu mais do que o fundo. Okay? Em termos de adição constante, nesse caso já não se nota uma diferença entre, digamos, a variação. Não há uma variação, os pixels mais brilhantes no início não ficam mais brilhantes após multiplicar alguma coisa. Como é uma adição, esta adição é constante para todos. Portanto, temos daqui para aqui, digamos, todos os pixels ficam igualmente mais brilhantes, ou na mesma magnitude, e daqui para aqui temos uma variação de magnitude negativa, mas também ela é igual para todos os pixels. Há outras formas mais complexas de fazer correções na intensidade dos pixels. Uma muito famosa é a correção gama. Na verdade, o que fazemos na correção gama é aplicar uma equação deste género, em que podemos fazer variar o valor de C, neste caso estamos sempre a usar o C igual a 1, e podemos também usar então o valor original do pixel, que aqui é R, e obtemos um valor novo do pixel, que aqui está representado por S. O gama é também um valor arbitrado e temos aqui as várias curvas de correção em função do valor de gama escolhido para um C igual a 1. Isto, quem trabalha em Photoshop e por aí fora, julgo que estará habituado a ver este tipo de coisas. Alguns exemplos. Temos aqui uma imagem original e depois, com diferentes fatores de gama, o resultado. Podem ver que esta imagem original parece muito, digamos, enovoada, talvez, não sei, e que depois de se aplicar um gama, em qualquer dos casos, o que se fez foi aumentar o que se fez foi aumentar o contraste depois de aplicar o gama. O que se fez não, o resultado. As novas imagens têm muito maior contraste. Ok, passando à parte dos filtros. Então, a definição para um filtro de convolução é uma matriz muito mais pequena, tipicamente 3x3, que tem coeficientes, portanto, valores nessa matriz. E esse filtro será operado na imagem, sendo aplicado a cada um dos pixels da imagem, ou dos elementos da matriz, se preferirem. E essa aplicação não é mais do que esta equação aqui. Portanto, eu vou pegar no valor de cada um dos pixels, vizinhos ao pixel de referência, ao asterisco, como falamos acima,
e vou multiplicá-lo pelo peso que lhe está sobreposto, pelo peso do filtro. E finalmente vou somar todas estas multiplicações com o somatório, ok? Eu vou, se calhar, passar mais este slide e depois tento explicar com um caso concreto. Portanto, o filtro é uma matriz bidimensional e a aplicação de um filtro sobre uma imagem A resulta numa nova imagem B, que é o resultado da aplicação do filtro, e tipicamente nós podemos... Portanto, há aqui uma nuance em que nós podemos chamar isto uma correlação cruzada ou uma convolução, mas no caso particular que nós usamos sempre, que é de filtros simétricos, correlação cruzada ou convolução é a mesma coisa, e para aqui eu não quero que vocês percam muito tempo a pensar nisto, pensem sempre em filtros de convolução de uma forma genérica. E usamos este símbolo para a correlação e este para a convolução. Tipicamente usamos sempre o filtro de convolução com aquele símbolo do asterisco. Em MATLAB, para aplicarmos um filtro de convolução, usamos esta expressão aqui. Okay? Temos aqui a definição matemática e a prova de porque é que a convolução será igual à correlação cruzada no caso do filtro ser simétrico, mas mais do que perceber isto, o que eu queria era que vocês percebessem um caso concreto, então eu vou tentar exemplificar aqui um caso concreto. Então, vamos, por exemplo, aqui criar. Ok, então, imaginem que têm uma imagem, não sei se consigo, acho que sim. Imaginem que tem uma imagem A, ok? E que esta imagem A é uma imagem de, vamos dizer que será de, estas minhas linhas retas são um bocado discutíveis. Okay? Esta será a minha imagem A. Não queria que ela fosse... Ora, ela é 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma 5 por 6, ok? E agora vou definir um filtro F, que será um filtro de 3 por 3, ok? Eu aqui vou-lhe chamar o W, eu acho que é mais fácil, F11, F12, F13, F21, F22, perdão, 22, F23, F31, F32 e F33. Okay? Estes são os 9 elementos, os 9 pesos do filtro que temos ali. Esta imagem pode ter vários valores aqui. Pode não, tem, claramente. Vários valores. Eu podia estar aqui a escrever valores, mas vou-me referir também desta forma à imagem com um A, um 1, A, um 2 e por aí fora até ao A, 1, 6, sendo que este seria, por exemplo, o A. Por exemplo, não, de certeza o A56. Portanto, o que vai acontecer é que nós vamos obter uma nova imagem, que eu vou chamar B, ok? E vou pintar de verde, para ser diferente. Vou chamar-lhe B. Opa. B, agora sim. E esta nova imagem terá o mesmo tamanho de A, portanto será também uma imagem de 5 por 6. Ok? Eu vou tentar desenhar aqui outra vez uma imagem de 5 por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta está bem. Ok. Portanto, B será também uma imagem do mesmo tamanho de A, portanto 5 por 6. E cada valor de B, cada elemento da matriz B ou cada pixel da imagem B terá um valor que é dado pela aplicação do filtro F na imagem A. Ou seja, B é igual a A, operação de convolução, F. Okay? Então, como é que nós podemos calcular estes valores? Ou melhor, como é que eles são calculados? Como vimos há pouco, eram o somatório da multiplicação dos valores de A pelo peso do filtro que lhe correspondia. Então, nós vamos ter que pegar neste filtro de convolução e vamos aplicá-lo a cada uma das posições da imagem. Por exemplo, eu vou pôr primeiro, reparem que a âncora do filtro é este valor do meio. Portanto, eu vou ter que pôr este valor do meio em cima de cada um dos pixels da imagem. Ou seja, o filtro será aplicado aqui. Dizem vocês, mas há ali pixels de A que não existem. Pois há, mas não pensemos nisto.
Para já, depois eu tento explicar. Depois aqui é mais à direita, depois mais à direita e por aí fora. E será, ao fim e ao cabo, colocado de forma a varrer a imagem em todas as posições possíveis, ok? Por exemplo, a certa altura, este filtro será colocado, deixa-me mandar para trás, por exemplo, nesta posição. Agora deixa-me pôr isto numa posição que me dê jeito. Aqui será o não, aqui, por exemplo. Vamos dizer quando ele estiver aqui. Ok? Portanto, quando o filtro for aplicado ali, o resultado da aplicação do filtro, o filtro está a ser aplicado na posição linha 4, coluna 3. Portanto, o valor B de 4,3 será igual a, e vamos fazer, ok? Portanto, quando eu aplico ali o filtro, vocês podem ver que eu tenho aqui o elemento. Posso fazer um zoom nisto? Posso. O elemento A, ora, 1, 2, 3, A3, 2. O elemento A3, 3. A3, 4. A4, 2. A4, 3. A4, 4. A5, 2. A5, 3. E A5, 4. Ok? Portanto, estes são os valores daqueles elementos de A. E, portanto, o A32 estará, neste caso em particular, sobreposto com o F11 e o A33 com o F12 e por aí fora, certo? Então, o valor de B43 não é mais do que, se calhar vou pôr isto mais para cima para se poder ver, do que A32 vezes F11, estou a ver ali em cima, o F1, posso puxar o F mais cá para baixo, talvez, para se conseguir ver. Deixa eu ver se eu consigo. Anda cá para, ok? Portanto, A33 vezes F11, estou a falar do canto superior esquerdo, depois vou continuar por aí fora. Mais, porque tínhamos o tal somatório, não é A33, é A32 vezes F11, A33 vezes F12, este F é pequeno, mais A34 vezes o F13, mais, agora vou para a segunda linha, A42 vezes o F21, mais A43 vezes o F22, mais A44 vezes o F23, mais, já agora faço-os até ao fim, A52 vezes o F31, mais A53 vezes o F32, mais A54 vezes o F33, ok? Portanto, eu fiz aqui tudo em simbólico, mas com incógnitas, mas estes são valores concretos. Portanto, isto é uma multiplicação de valores concretos. F tem pesos concretos, A tem valores de pixels concretos. Portanto, no final isto dará um número concreto que é colocado na posição B43. Portanto, aqui, ok? Como eu vou aplicar o filtro em todas as posições de A, eu terei um novo valor, ou um valor para colocar em todas as posições de B. E assim B é o resultado da aplicação do filtro F em A. Uma nota aqui, reparem que, deixa-me destacar aqui esta, reparem que, tal como dito há pouco, nesta convolução, o resultado do pixel, o resultado da operação do filtro, ou seja, o valor de B, neste caso aqui em concreto que estamos a ver, o valor de B é resultado do valor do filtro, porque temos aqui todos estes Fs, e também dos vizinhos do elemento que estamos a tratar neste caso, que era o A43. Portanto, neste caso, o meu A43 seria o meu asterisco. E, portanto, eu tenho aqui, a verde, vou destacar, vizinhos do pixel que estava a usar. Ok? Portanto, o valor dos vizinhos pesa no valor do resultado do filtro, mas, para além dos vizinhos, também o próprio elemento tem aqui uma contribuição. Cá está ele, ok?
Pronto, e depois só tem que imaginar este quadrado vermelho a varrer todos os pixels da imagem. Sei lá, imaginem-no a passear da esquerda para a direita em cada posição em que o seu ponto central, a sua âncora, é colocada em cima de um determinado pixel, fazem-se as contas e colocam-se as contas no sítio certo. E por aí fora. E depois ele vai um bocadinho mais para a direita, fazem-se as contas e colocam-se as contas no sítio, o resultado no sítio. E por aí fora, até termos uma matriz de resultados completa. Portanto, isto aqui é, digamos, a mecânica de uma convolução, de uma aplicação de um filtro. Espero que tenham compreendido. Agora vamos voltar ao PDF. E então, vamos olhar para alguns exemplos. Porque vocês podem estar a dizer, então, mas o que é que me interessa ter um resultado da aplicação do filtro? Interessa porque, normalmente, as imagens resultado da aplicação de um filtro têm informação que as imagens originais não têm. Por exemplo, neste caso, vamos andar à procura de pontos isolados, ok? Ora, quando nós temos uma imagem binária com o valor 0 ou 1, podemos usar este filtro que temos aqui para detectar pontos isolados. Na verdade, a aplicação do filtro não detecta imediatamente pontos isolados, mas o resultado da aplicação do filtro é uma imagem com características especiais, portanto, o B dá um bocado no exemplo, teria características especiais, que me permitem facilmente encontrar pontos isolados. Vamos ver. Então, para a aplicação deste filtro numa imagem, se eu tiver um resultado 8 ou menos 8, então o ponto XY em particular é um ponto isolado. Acho que tem aqui mais uns. Portanto, imaginem uma imagem deste género, em que nós temos aqui alguns pontos isolados. Neste caso são pontos isolados brancos com tudo preto à volta, ou seja, eu vou fazer aqui um zoom e isto seria qualquer coisa do género. Tínhamos ali um pixel branco que valia 1 e todos os outros valiam 0 à volta dele, ok? Portanto, este branco é um ponto isolado. Depois temos aqui outro tipo de pontos isolados, que são, eu vou fazer aqui um zoom, é um ponto isolado, no caso contrário, que é um ponto isolado preto com branco tudo à volta. Ok? Portanto, os pontos isolados podem ser brancos com tudo preto à volta ou pretos com tudo branco à volta. Estamos a falar de imagens binárias neste caso. Portanto, nós podemos usar, eu aqui estou primeiro a explicar o que é um ponto isolado. Neste exemplo, o que estamos aqui a mostrar é que este filtro nos consegue fazer a detecção dos pontos isolados. Neste exemplo, nós temos aqui uma imagem, depois temos a detecção dos pontos isolados e depois, se removermos os pontos isolados da imagem, o resultado é esta imagem que está cá em baixo e vocês podem ver que ela não tem esta chuva de pontos brancos, exatamente porque eles foram detectados como isolados e foram removidos, ok? De qualquer forma, eu gostaria de explicar esta parte dos pontos isolados de forma mais detalhada. Portanto, deixem-me vir aqui tentar fazer o exemplo dos pontos isolados. Ora, imaginem uma imagem do género A, que será qualquer coisa deste género. Ok? Portanto, onde eu não desenhar nada é porque se trata de de zero. Ou seja, esta imagem é do tipo logical, tem valor 0 ou 1, e onde eu não desenho é 0. Quando eu desenho 1. Portanto, temos aqui um 1 e depois temos aqui estes uns, ok? Ora, o nosso filtro de pontos isolados, nós já sabemos que é, até posso lá ir ver, o menos 1 em todo lado, exceto no meio que tem um 8. Portanto, eu vou voltar a pô-lo aqui. O meu filtro de pontos isolados será menos 1, 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 menos 1 e 8. Então, reparem, o que eu vou fazer é aplicar este filtro F à imagem A e, portanto, vou obter um valor, vou obter uma matriz B do mesmo tamanho de A,
E, mais uma vez, não vamos pensar no que é que acontece na parte de limite, portanto, eu não quero pensar nos limites da imagem, porque aí a coisa não é muito, digamos, a informação não é muito, a faltar o termo, fidedigna. Portanto, vamos só pensar quando aplicamos o filtro, por exemplo, a duas posições em particular. Há a posição vermelha, ou seja, quando eu ponho o filtro F aqui, e há a posição azul, ou seja, quando eu ponho o filtro F aqui. Ou seja, apesar de B ter todos os valores, eu só quero, para usar como exemplo, para isto ser fácil para vocês perceberem, eu só quero olhar para os valores de B na linha 2, coluna 2, aqui, e para o valor de B na linha 1, 2, 3, 4, coluna 4 também, ok? Ou seja, acolá. Pronto, e reparem porque é que eu escolhi a aplicação no ponto vermelho e no ponto azul. Porque o ponto vermelho não é um ponto isolado, enquanto que o ponto azul é um ponto isolado, certo? O de baixo, um branco isolado com pretos à volta. Então, o que é que acontece quando eu aplicar o filtro F em A? Ou seja, qual é o valor de B22? Ora, eu só tenho que multiplicar menos 1. Eu vou marcar com a laranja, está bem? Então, eu vou marcar menos 1 por 0, mais menos 1 por 0, mais menos 1 por 0, isto até agora deu tudo 0, vezes mais menos 1 vezes 0, mais 8 vezes 1, portanto já tenho aqui 8, mais menos 1, perdão, o 8 vezes 1 é este por este, mais menos 1 por 1, ou seja, mais menos 1, ou menos 1, e depois a linha de baixo é toda multiplicada por zeros, ou seja, este vezes 0, 0, 0 é tudo 0. Portanto, o resultado, o valor de B22 é 7. Ok? Para B44, deixem-me tirar aqui. Bom, para B44 eu vou usar uma cor diferente. Pode ser o azul. Então, reparem que eu vou multiplicar estes menos 1 sempre por zeros, ou seja, todos os menos 1 estão a multiplicar por zeros, e a única coisa que vai multiplicar por um 1 é o 8, portanto o resultado de B44 é 8. Ou seja, o que é que está aqui a acontecer? Na verdade eu até posso preencher aqui, portanto aqui teríamos um 8 em B, e ali teríamos um 7 em B. E depois teríamos outros valores, não vamos agora calcular todos. Mas o ponto aqui que é importante é que este filtro, quando aplicado a uma imagem, devolve um resultado B, e este B tem uma característica muito particular, que é os sítios onde B é igual a 8 são os sítios onde há pontos isolados. Portanto, se eu fizer assim, a minha máscara de pontos isolados, pontos isolados, são os sítios de B, eu posso pôr aqui um parênteses, bem que ele não é necessário, mas normalmente faz-vos menos confusão na cabeça se eu o puser, os sítios de B que são iguais a 8. Portanto, os sítios de B que são iguais a 8 são os sítios onde estão os pontos isolados, ou seja, a minha máscara de pontos isolados será uma nova imagem do mesmo tamanho de B, mas desta vez do tipo logical, que tem uns onde estão os pontos isolados e zero em tudo o resto. Portanto, aqui aquela parte que falámos há bocado, que é a utilização de um filtro não para como resultado final, mas como resultado intermédio, que depois é processado para encontrar alguma coisa. Obviamente que se eu tivesse um ponto isolado diferente, por exemplo, um pixel preto com tudo branco à volta, o resultado não iria ser 8, mas se fizerem bem as contas iria ser menos 8. E portanto, se eu quiser detectar pontos isolados brancos, vou pôr aqui branco, eu faço B igual a 8. Se eu quiser detectar uma máscara de pontos isolados pretos, eu faço B igual a menos 8. E se eu quiser detectar uma máscara de pontos isolados, não interessa se são brancos ou são pretos, eu faço o absoluto de B igual a 8. Ou seja, B pode ser 8 ou menos 8, eu considero que isso é um ponto isolado.
Pronto, ok. Então vamos voltar ao PDF. Isto era o que eu estava a explicar, portanto podemos avançar. Aqui um exemplo de um exame. Portanto, a ideia era usar um filtro de 3x3 para obter a imagem B a partir da imagem A. Ora, se vocês olharem para a imagem B e para os sítios onde estão estes pixels brancos em B, não são mais do que, eu vou destacar aqui a vermelho, não são mais do que estes pontos acolá. Exato. E então, neste caso, este ponto aqui não é bem um ponto isolado preto, porque há ali uma parte preta. Portanto, vamos esquecer este ponto aqui, que isto acho que já era para complicar a pergunta do exame. Vamos pensar que, para obter então estes pontos aqui, eu teria que usar um filtro de pontos isolados, que vocês já sabem como é que é. Normalmente é assim, f de... tem os menos uns em todo lado e depois o 8 no meio, mas eu para não me estar a escrever tantos menos 1, ou seja, para poupar não sei quantos menos uns, eu faço menos 1 vezes e depois ponho uns em todo lado, ponho um menos 8 no meio e o menos 1 já troca, já faz o simétrico disto. Então, se nós aplicássemos este filtro F em A, se nós fizéssemos B igual a A convolução com F, o que nós teríamos então seria um filtro um resultado da aplicação do filtro, e este resultado, como nós estamos à procura de pixels pretos, isolados, portanto com branco toda à volta, o que nós faríamos seria dizer que o nosso resultado, portanto, eu se calhar não chamei isto B, chamei isto o resultado R, e agora sim o B será uma imagem que vai pegar no resultado R e vai escolher apenas aqueles que estão iguais a... Ora, se são pontos isolados, o resultado final é menos 8. Ok? Se nós quiséssemos também ter em linha de conta este aqui, este 4, o que poderíamos fazer era considerar que um ponto isolado é isolado, apesar do seu canto superior esquerdo não ser um pixel branco, como deveria no caso normal dos pontos isolados. Então poderíamos eventualmente substituir este 1 por 0 e depois o que teríamos que fazer é que, ora, se nós só temos a contribuição dos 7 pixels à volta, porque já tiramos 1 aos 8, então se calhar isto para ser um ponto isolado teria que ser menos 7. E assim já conseguiríamos encontrar aquele ponto isolado também do 4, ok? Não sei como é que foi aqui resolvido. Portanto, a utilização desta vez foi um filtro diferente, não o de pontos isolados, mas um diferente, em que não ignoraram apenas o canto superior esquerdo, mas também todos os outros cantos. Ok? E quando nós aplicamos então este filtro à imagem da esquerda, obtemos os resultados à direita. E se vocês conseguirem ver os resultados à direita, tem um 4 nos sítios onde estão os pontos que nós queremos encontrar. Ok? Portanto, só temos que fazer a imagem dos resultados igual a 4. Ok? Tal como está aqui. Eu não sei se repararam, mas eu olhei para isto antes de começar o vídeo, mas não me lembro de tudo. E aqui comecei a resolver com uma máscara de pontos isolados completamente diferente. E a resolução usa um filtro. O meu filtro é completamente diferente daquele que foi proposto nos slides seguintes. Mas reparem, o problema tem múltiplas soluções. Portanto, desde que vocês consigam estabelecer um filtro e depois o resultado seja consistente com o tipo de filtro que vocês definiram e funcione, está tudo bem. Portanto, há múltiplas soluções, na verdade, não são múltiplas, são infinitas, salvo erro.
Ok, então, vamos agora ver outro caso da utilização de filtros, em particular a suavização. Ora, a suavização já não é uma detecção, portanto, o objetivo aqui não é encontrar alguns pixels que têm características especiais, é, por outro lado, mudar o valor dos pixels, ou seja, neste caso, o resultado da aplicação de um filtro já é o resultado que nos interessa. Nós não temos que fazer nenhuma comparação depois de aplicar o filtro. Portanto, temos várias técnicas. Podemos usar, o mais simples de compreender, pelo menos para mim, é o filtro de média, ou seja, nós já sabemos que vamos somar a contribuição de todos os vizinhos. Ora, se dissermos que o peso de cada vizinho for 1 sobre o número de vizinhos, então o valor de um pixel não será mais do que o valor da média da intensidade dos seus vizinhos, incluindo ele próprio, obviamente. Okay? Portanto, este filtro de média faz uma suavização. Porque é que a coisa fica mais suave? Porque vocês estão a substituir cada pixel pelo valor da média dos vizinhos. Okay? Portanto, não há saltos tão grandes na imagem, a imagem fica mais suave. E se quiserem, por exemplo, em vez de usar uma média, usar um filtro gaussiano, têm que aproximar uma gaussiana, um sino gaussiano a 2 dimensões, discretizá-lo, digamos assim, é como se vocês olhassem de cima para baixo com uma coisa de 3x3, com muito baixa resolução, e fossem buscar o valor da altura para cada uma destas coisas e depois têm um filtro deste género. O importante aqui é que no final a soma de todos os pesos, portanto, o somatório de todos os pesos de um filtro deveria ser 1. Porque se não for, vocês vão estar, depois da aplicação do filtro, a subir o valor de intensidade ou a diminuir de forma artificial. O ideal é garantir que isto acontece. E daí este 1 sobre 16 aqui. Há alguns exemplos. Temos aqui uma imagem original, aqui o filtro de média e depois o filtro de gaussiano, ok? Podem ver que, quer dizer, entre o filtro de gaussiano e o filtro de média eu não noto quase diferença nenhuma, mas a diferença que se nota mesmo é entre a imagem original e qualquer um daqueles filtros. Portanto, a imagem original tem muito ruído e depois do filtro de média ou do gaussiano, nota-se que o ruído foi suavizado, ok? Aqui um exemplo em MATLAB sobre como é que podem obter aquelas imagens de cima. E temos ainda um outro filtro, que é o filtro de mediana. Na verdade, este filtro não é bem um filtro, porque não pode ser calculado da forma como eu vos expliquei até agora. E por isso este filtro chama-se não linear, ok? Ora, a mediana é o valor que está no meio de um conjunto de valores ordenado, não é? E se nós tivermos então 9 pixels, nós podemos ordenar os seus valores de intensidade. Por exemplo, para esta imagem aqui, nós pegamos nos valores de intensidade e ordenamos-los e depois ficamos com o valor que está no meio, ok? Que é a mediana. Então substituímos o valor do pixel, que era 12, pela sua mediana e fica ali o 11, ok? Portanto, isto já não é possível fazer sem mais linhas de código, portanto, só com uma multiplicação e eventualmente uma comparação, que foi o que fizemos até agora, e por isso é que se diz que o filtro é não linear. E também não é visto como um verdadeiro filtro de convolução. Mas pronto, mas entra na classe dos filtros de qualquer maneira. Em relação à comparação com a média, o filtro de mediana é interessante porque não cria novos valores. Aliás, isso digamos, não tem a ver com os filtros em si, é só uma das vantagens da mediana em relação à média, digamos, em termos gerais estatísticos. É que, como nós estamos a ir buscar um valor de entre os valores observados, de certeza que esse valor, quer dizer, pelo menos tem alguma probabilidade de acontecer porque já foi observado. Enquanto que a média poderia criar um valor que nunca foi observado. Okay? Que é esta parte aqui, não cria novos valores, a mediana. Aqui uns exemplos de mediana, ok? Em particular, a mediana funciona muito bem para estes pixels aqui que estão quase isolados, não é? Porque estes pixels são pixels que, mesmo que não estejam isolados, por exemplo, vou tentar fazer mais uma vez um zoom aqui. Estes pixels aqui, estão a vê-los ali? Vamos dizer que eles não estão isolados e por isso nós não conseguiríamos tirá-los com um filtro de pontos isolados. Mas mesmo não estando isolados, seriam qualquer coisa assim. Por exemplo.
Já sabem que eu os zeros não desenho, ok? Portanto, se o pixel era isto, eu quando aplico um filtro de mediana, ora vamos ordenar estes valores. Temos aqui 0, 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 0. E depois 3 uns, 1, 1, 1. Então nós temos que ir buscar o valor do meio, para irmos buscar a mediana. Portanto, temos aqui 4, temos ali 4, vamos buscar o valor do meio, que é 0. Ou seja, eu iria, no resultado da aplicação do filtro de mediana, substituir o valor daquele pixel que era 1 por um 0, ok? E por isso é que vocês veem que toda esta zona que tem aqui muito ruído, que com os filtros de suavização gaussianos e média, fica melhor, mas não fica a preto, porque na verdade aquilo foi, como vocês estão a fazer uma média, o que aconteceria neste caso se eu estivesse a fazer uma média é que eu faria uma média de 1 mais 1 sobre 9. Portanto, isto seria 3 nonos. Ou seja, eu iria trocar o valor de 1, que é muito branco, por 3 nonos, que é quase preto, mas não é preto, portanto fica assim um cinzento mais ou menos escuro. Que é exatamente o que vemos aqui. Estão a ver? Nós vemos aqui os tais cinzentos que valem à volta de 3 nonos. Ora, no caso do filtro de mediana, portanto, nós não ficamos com 3 nonos, nós ficamos com 0, e por isso é que vemos isto completamente preto. E neste caso até funciona muito melhor. Nós conseguimos realmente, digamos, destacar muito mais a imagem que interessa e tirar fora o ruído. Pronto, ok, é isto. Bom estudo e falamos depois para outra semana. Até logo, malta.